Boa noite a todos. Queria fazer um vídeo aqui porque eu expliquei pouco tempo eu expliquei o funcionamento de um bico e isso gerou uma dúvida em alguns colegas, né? Certamente gerou uma dúvida. Como que funciona um bico injetor? Aqui, vocês observam, tem a bobina de pulso. Aqui tem as válvulas de retorno. A agulha superior e essa é a agulha inferior. Porém, ela está virada ao contrário porque eu precisei de fazer uma ferramentinha aqui rapidamente. Então, virei a agulha ao contrário, certo? Mas essa agulha aqui trabalha toda escondida aqui dentro desse bastãozinho, que é a ponta do bico. Aqui do lado está o bico injetor, tá? S10 2014. O que acontece? A injeção eletrônica, o bico trabalha como? Aqui em cima da agulha chega uma pressão maior, né? E aqui na ponta do bico chega uma pressão menor. Quando o módulo manda um pulso por essa bobina, né? A agulha maior perde pressão, perde a pressão que está sendo pressurizada por pressão em cima dela, de diesel. E essa pressão menor, ela acaba se tornando maior, levantando a agulha e dando o jato, né? O lequezinho da injeção. Aí, como ele dá o lequezinho rapidamente, a pressão já, como a bomba de alta está em funcionamento, a pressão já rapidinho empurrou a agulha para baixo, para não haver gotejamento. Ou seja, a injeção é tipo uma eletricidade, deu aquele pico rapidamente e voltou, né? Aí o que acontece? O cara fala, ah, mas como você sabe disso? Se você observar dentro do bico injetor, né, ali, tem, ó, dentro onde chega a entrada do cano do tubo da flauta do comorreio, ali, tem dois furinhos, certo? Um faz pressão maior na agulha superior, um faz a pressão menor na agulha inferior, correto? Aí aqui embaixo, se você observar, né, tem três furinhos. Os dois que tá alinhados são pinos guia, para você não montar o bico errado e o carro não entrar em funcionamento. Aquele que está separado ali do lado, sozinho ali, é a pressão menor que vai na ponta da agulha, para poder fazer a injeção. Aí o que acontece? Se você vier aqui embaixo, né? Vier aqui embaixo, ó, um araminho, ele vai até lá em cima, porque ele está chegando na furação aonde vai a pressão menor do bico, que fica na ponta da agulha, né? O carro entrou em funcionamento, é igual eu expliquei. Chegou o pulso, a pressão maior que está na agulha superior, ela se torna, com o pulso, ela se torna a pressão menor. Aí a pressão menor que está na ponta do bico, que entra por aquele outro furinho ali, ó. Pode observar que tem três furinhos. Os dois que estão alinhados são pino guia. Porém, eu perdi um. Esse que está do lado de cá é onde entra a pressão menor, certo? Assim funciona o bico injetor, tá? Bico injetor. Porque eu comentei aí para ajudar um amigo, tal, bico dando retorno. Aí se você quiser fazer o teste de retorno dos 4 bicos da S10, tá? S10 Amarok. Tem aqueles bicos que tem o retorninho, o caninho em cima ali. Ó, o retorninho vem por aqui, certo? Você tira os 4 bicos, coloca o carro em funcionamento. O retorno aqui tem que estar os 4 igual. Se você observou que tem um retorno que está uma quantidade excessiva de diesel aqui, o bico injetor já está com algum problema de injeção, está fazendo retorno na linha. A Toyota Hilux você não consegue fazer, por quê? O retorno fica dentro da tampa de válvula, naquele caninho cromado que fica na parte traseira do cabeçote. Então você não consegue fazer esse teste, entendeu? Mas aqui você sabe como funciona o injetor, certo?
É só estudar o sistema que você aprende como funciona o bico injetor. Pressão superior, né? Que o bico, no caso, vai trabalhar do lado aqui. A pressão entra aqui, do tubo reio, né? Aí tem a bobina. Pressão superior maior, uma pressão maior da injeção está pressurizando essa agulha para baixo. A pressão menor vem na lateral, sai nesse furinho aqui e entra no pé da agulha. Aí quando o módulo manda um pulso para a bobina puxa essa agulha para cima, né? Porque tem a pressão de baixo empurrando, a pequena pressão. Mas com o pulso ela se torna pressão maior, porque a bobina puxou a agulha para cima. Nisso que a bobina puxou a agulha para cima, ele dá aquele leque e fecha rapidamente. É como se fosse piscar uma luz, na verdade, como se fosse uma luz. Então, se você quer saber como funciona o injetor, tá? É só estudar o sistema. Quando eu estou explicando ou tentando ajudar uma coisa para um colega, não quer dizer que eu sei mais do que ninguém, mas eu estudo o funcionamento da peça e do sistema, tá? E tá aqui, ó. O motivo de eu saber e entender o funcionamento tá aqui, ó. Curso do nosso professor Henrique Caldas. Eu fiz um curso com ele até hoje e sei como funciona todo o sistema de injeção. Não vou dizer que eu não apanho, tá? Porque injeção eletrônica, quando você pensa que você tá até bom nela, ela chega com a surpresinha. Mas tá aí, funcionamento do bico injetor. Ou seja, se o bico tá dando muito retorno, você faz o teste em cima. Motores S10, Ranger 3.0, Amarok. E os demais, né? Somente com o aparelho você fazendo o teste de vazamento, vazão. Valeu, boa noite a todos.